tarde, a paz do Senhor. Estamos chegando, né? Estamos chegando, não. Chegamos no nosso penúltimo vídeo sobre homens e mulheres que fizeram a história. E esse caso de hoje é muito interessante e muito inspirador para cada um de nós. Hoje vamos falar de um homem chamado Clarence Jones. Ele é conhecido como missionário de rádio. Clarence, desde pequeno, era músico e ele pedia insistentemente aos seus pais para que ele pudesse tocar no exército da salvação. Então já é legal porque lá atrás nós falamos sobre o exército da salvação e ele pedia para tocar, né, no exército. Seus pais o liberaram ainda adolescente e ele começou, né, tocar sempre no exército da salvação e começou a caminhar com um pastor e ele tocava trombone. Então, ele congregou na igreja, inclusive de Moody, também que lá atrás nós aprendemos sobre ele. E aí, ele começou a andar mais perto de Moody, estudou no instituto que Moody tinha, para que ele pudesse se preparar para o ministério. Então, depois de algum tempo, ele começou a congregar numa pequena igreja. E apesar dele ser um grande músico, um grande servo do Senhor na área musical, ele fazia na igreja tudo o que era necessário. Se fosse limpar banco, ficar na porta, limpar banheiro, não importava. Ele servia onde precisava. Ele não se importava com o cargo dele ou com o que ele sabia fazer. E aí, essa pequena igreja que ele congregava começou a transmitir os cultos, as pregações, transmissões via rádio. E ele, né, Clarence, rapidamente aprendeu, ele aprendia muito rápido. E ele aprendeu ali como funcionava, ajudava nas transmissões. E então ele percebeu no seu coração que aquele era o chamado dele, que ele precisava trabalhar com rádio para levar a palavra do Senhor a muitos povos e povos até mesmo não alcançados. E ele pregava então usando rádio. Ele se mudou com a sua família para a América do Sul. E a ideia dele não era apenas, eu vou ter uma rádio, eu vou trabalhar numa rádio, eu vou transmitir. Não, ele formava pessoas para que esses cultos pudessem acontecer. E o seu canal de rádio pregava durante 24 horas por dia em vários países. E eu fiquei pensando, né? Hoje nós estamos aqui usando a internet, né? Um simples clique, simples coisas, né? Hoje com o celular se faz transmissão, que é o que nós fazemos na nossa igreja hoje, por exemplo, né? Tão mais simples, tão mais fácil. Imagina como que não era naquela época. E algumas coisas que nós precisamos aprender com este homem. A ter visão. Mesmo que tudo pareça contrário, acredite que Deus pode. E é até engraçado que hoje eu ministrei, acabei de chegar da igreja, ministrei e eu falei sobre essa questão da mudança de visão. Então, tenha visão. Creia que, por mais que pareça difícil, Deus, ele pode. Né? A história nos conta de Clarence que ele queria uma torre, né, que se fala, de rádio num lugar. E o que ele conseguiu foi no Equador. E todo mundo falava para ele, não vai para o Equador, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas ele, com a convicção do que Deus tinha colocado no coração dele, falou, não, eu vou para o Equador. E depois de algum tempo, ele descobriu que ali onde ele estava no Equador, a rede que ele tinha, né, a torre que ele tinha, permitia que que as pregações dele, que a rádio dele passassem em muitos outros países. Se ele tivesse ouvido o não e aceitado aquele não das pessoas ao invés do sim de Deus, ele não teria chegado tão longe. Segundo, obediência, não tomar decisão precipitada. Ele um dia também, ele precisava trocar alguns equipamentos e um equipamento foi colocado à venda, ele, né, não, vamos comprar, e Deus falou para ele que não era o momento. E ele obedeceu à voz de Deus, mesmo todos os outros falando que não é uma ótima oportunidade. Mais uma vez ele obedeceu à voz de Deus e ele conseguiu aquele transmissor de uma forma sobrenatural. Então também temos que obedecer a Deus. E liderança. Ninguém é insubstituível. Treine. Por algumas vezes ele quase morreu e a preocupação dele era o que vai ser. Então ele treinava pessoas. Como eu disse, ele não queria apenas transmitir, ele queria treinar pessoas. Então treine, seja um bom líder.
Olhe para alguém, veja alguém que realmente vale a pena você explicar. Isso em qualquer área da sua vida, no serviço, na igreja, na sua própria casa, com as próprias coisas, que os seus filhos sejam seus sucessores. Então, aprenda a liderar, porque ninguém é insubstituível. Deus abençoe e semana que vem teremos o último Homens e Mulheres que Fizeram História. Deus abençoe você.